quando que uma função é crescente? Quando você olhar para o seu gráfico, da esquerda para a direita, os valores de x aumentam e os valores de y também aumentam. Então a gente tem a seguinte situação aqui. Ó. Se você escolher dois valores para o domínio, né, um x2 maior que um x1, e você pode ver muito bem aqui no gráfico, o eixo x, você escolhe dois valores para o seu domínio. E o nosso x2, como está mais à direita do x1, ele é maior. Então está escrito aqui, ó, o x2 ele é maior do que o x1. O x2 é maior do que o x1. Quando nós aplicamos na função, esse x2 gera um resultado f de x2, que é um valor em y, e esse x1 ele gera um valor que é um f de x1. Percebam que o resultado de x2 continua ainda maior do que o resultado de x1. E esta resposta da aplicação de x2 continuar maior do que a aplicação de x1, se isso sempre acontecer, você tem uma função crescente. Tá bom? Uma outra maneira de você analisar é olhar da esquerda para a direita. Se o gráfico for aumentando da esquerda para a direita, você terá uma função crescente, uma função que sempre aumenta. Tudo bem? Do contrário, isso também é verdadeiro, que seria o caso da função decrescente. Só que na função decrescente, quando o valor de x aumentar, o valor de y diminui. Vejam lá, se você tiver um x2 maior do que um x1, mesma situação aqui, ó. O x2 está mais à direita do que o x1. Só que, quando o x está aumentando, o y está diminuindo. Veja lá, o x2 grande, o resultado dá um f de x pequeno. E o x1 pequeno dá um resultado maior. Então, trocam-se as inequações aqui. Ó. O x2 é maior do que o x1, mas a aplicação do x2, que seria o f de x2, fica menor do que a aplicação do x1, que é o f de x1. Você pode ver claramente aqui no desenho. Uma outra forma bacana de olhar é que, olhando da esquerda para a direita, o gráfico ele diminui. Tem uma declividade, ao invés de uma inclinação, ao invés de estar aumentando, de estar crescendo. Tá bom? Ele vai diminuindo da esquerda para a direita. E isso caracteriza uma função decrescente. Agora, você pode ter essa situação crescendo e decrescendo numa mesma situação. Por exemplo, nesse caso, aonde que a função é decrescente? Olha, deste interponto aqui, que deve ser o menos 2, né, até este ponto, que com certeza é 1, de x valendo menos 2 até x valendo 1, o gráfico só decresce. Posteriormente, para x, valores de x maiores ou iguais a 1, a função começa a crescer. Então, a função quadrática ela é sempre um caso em que o gráfico está decrescendo e depois crescendo. E se a concavidade for voltada para baixo, no caso dessa parábola assim, então a gente tem a situação crescendo e posteriormente decrescendo. Beleza? Quando não acontecer nenhum crescimento, nenhum decrescimento na função, é porque ela será a função constante, que tem esse formato aqui. Ó. Ela nem cresce e nem decresce. Mantém-se paralela ao eixo x. E ser paralela ao eixo x significa que qualquer valor que você atribuir para sua função, ela sempre dará um valor constante, que no caso aqui eu chamei de k. Mas eu poderia chamar esse k de 3, de 5, de 8. Qualquer valor do domínio sempre dará a imagem k, ou o número que nós atribuirmos. Beleza, galera? Um forte abraço e bons estudos, hein?